Alô, amigos! Hoje é o dia 20 de março de 2026 e yes, nós temos Bananas, está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos, Celina Cortes, Humberto Borges e o nosso convidado especial de hoje, Carlos Eduardo Novaes, estão no Brasil. Amigos, eu queria mostrar para vocês, para início de conversa, uma reportagem que eu achei muito interessante, que saiu há 2 ou 3 dias no New York Times. Não sei se dá aí para ver. Mas essa reportagem, extensa, praticamente de página inteira, diz que aquela incursão do Donald Trump a Caracas para prender o Nicolás Maduro, aquilo tudo foi uma farsa. Ué, a Celina sumiu? A Celina estava no ar e desapareceu. Vamos ver aqui se ela reaparece. Mágica. Enquanto isso, vamos. Fala, Alberto. Oi, Novaes. Que bom te ver, cara. Que bom te ver. Admitir a Celina. Mas, vamos ver se ela entra aqui. Mas diz a reportagem do New York Times, extensa, aqui a Celina vai entrar, que aquela incursão do Donald Trump, aí Celina de volta, a incursão de Donald Trump a Caracas para prender o Nicolás Maduro foi uma farsa, porque o objetivo não era a Venezuela, o objetivo era Cuba. O que ele queria e conseguiu botando lá no ar, no posto, uma mulher que está colaborando com ele, a antiga vice-presidente Adelcy Rodrigues, e o que ele queria, e manteve todo o governo, que era o governo antigo do Nicolás Maduro, o que ele queria era simplesmente cortar o fornecimento de petróleo a Cuba. Então, aquela história de que era porque a eleição não tinha sido correta, a eleição tinha sido fraudada e que o verdadeiro vencedor da eleição tinha que ser empossado, nada disso é verdade. O candidato da Corina Machado não foi empossado, a Corina Machado foi desaconselhada aí a Cuba e os governos latino-americanos ficaram também com medo de vender petróleo a Cuba. Isso o próprio Brasil, diz aqui a reportagem do New York Times. E Cuba está praticamente das trevas. Não tem petróleo, não tem luz, não tem coisa alguma. E parece que o Novaes, que esteve em Cuba, acho que o Humberto também já esteve, Borges, em Cuba. Já estive em Cuba. Vocês podem falar um pouco aí sobre isso. Antes de mais nada, deixa eu lhe dizer que eu acabei de ler uma notícia em que há um navio soviético, um petroleiro, que deve chegar dentro de uma semana, 10 dias, em Havana, que está levando 730 mil barris de petróleo. Se o Donald Trump deixar ele chegar lá. Se isso é verdade, eu quero ver como é que o Trump vai barrar esse navio dos russos. Não, é verdade, eu também vi essa notícia, só que esse petróleo não é o petróleo que pode ser usado imediatamente, ele não está refinado. Ainda vai ter que passar por uma etapa para poder ser usado, né? Quer dizer, não vai resolver o problema emergencial. Não. Estão num sufoco lá danado. E se o Trump deixar o petroleiro chegar lá, né? Agora, essa história que você está contando aí, da versão aí do New York Times, quer dizer, hoje em dia você pode dizer qualquer coisa a respeito dessa atitude do Trump com relação à Venezuela e com relação ao resto do mundo. Porque, está valendo tudo. As versões são as mais contraditórias, há um monte de fake news por aí. Agora, vamos falar sobre Cuba. Vamos falar sobre Cuba, que é o que importa. Quando é que você esteve lá? Eu acho que o Humberto esteve lá mais recentemente. Eu estive lá tem mais de 40 anos. Estive lá tem mais de 40 anos. É verdade. Eu estive em Cuba. Aliás, eu ganhei o prêmio S de jornalismo por causa da minha prisão em Cuba. Olha que maravilha. Conta aí, como é que foi isso? Eu fui uma reportagem para o Jornal do Brasil, um piloto da Varig que morava num barco lá na Califórnia, e a Varig resolveu fazer propaganda para lançar aviões aqui, os DC-7, enfim, uma frota nova, e o piloto resolveu botar a vela na vela o símbolo da Varig, e o Jornal do Brasil me mandou, e nós dois, ele era piloto de jato, eu era repórter, nunca tinha entrado num barco, e depois de 10 dias pegamos uma tempestade e tivemos que entrar em Cuba para nos salvar. E fomos... O Brezhnev
o secretário-geral da União Soviética estava chegando a Cuba naquela ocasião para comemorar os 15 anos da Revolução, e os cubanos disseram que nós tínhamos ido lá para desovar armas para matar o Brezhnev. Então nós ficamos em cana, meu amigo. Ficamos em cana lá em Santiago. Isso foi quando? Você tem ideia da data? Foi em 1974, foi em janeiro de 1974. Ah, não, Ou então seja, eu tive lá depois de você. pois é. E então, desde então, eu acompanho essa questão cubana e tenho um palpite forte sobre isso. Palpite não, acho que é mais uma conclusão. Os Estados Unidos, quando perderam Cuba, eles perderam por causa da reforma agrária. A reforma agrária era o grande medo o grande bicho-papão da América, né? Que era dono de toda a América Central, as bananas. As repúblicas de bananas eram a reforma agrária. E os Estados Unidos, quando houve a reforma agrária no governo do Arben Guzmán, na Guatemala, quando começou a fazer reforma, eles ficaram apavorados. O Fidel Castro entrou oferecendo a reforma agrária. E os Estados Unidos tomou as terras a Revolução Cubana tomou as terras, enquanto o governo cubano não pagar até o último centavo as terras que foram tomadas, as propriedades que foram tomadas na Revolução Cubana, os Estados Unidos não largam o pé de Cuba. Porque não pode, porque até os herdeiros daquelas propriedades vão cobrar de quem? Do governo americano. Cuba tinha que ser do tamanho da União Soviética ou da China, porra, porque se ainda não pagaram até hoje, Cuba tinha que ter o tamanho da União Soviética, porque a reforma agrária em Cuba é o quê? 3 palmos de terra, porra. Não, é toda a ilha. Não foi isso, não. É toda a ilha. Eu acho que essa versão aí é meio fantasmagórica, mas toca o teu barco. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que pode ser um pedaço do tamanho de Niterói, pode ser o que for, só que é estratégico, fica no meio do Caribe, na entrada do Canal do Panamá, no antigo Golfo do México, que agora é Golfo da América. Não, continua. Aqui nos Estados Unidos, ninguém está chamando o Golfo do México de Golfo da América, uma das coisas mais ridículas. Ridículo. Você lê na imprensa todo dia referências ao Golfo do México. Isso é ridículo, isso. Mas isso continua. Agora, o que eu acho é o seguinte... Oficialmente é Golfo da América. O Trump mudou. Agora se chama Golfo da América. Não, mudou, mas ninguém obedeceu. Mas o Trump também quis mudar a Dinamarca, quis mudar a Groenlândia da Dinamarca, quis mudar um monte de coisa. Quer dizer, isso é uma porra louquice, não tem outra expressão para definir isso. Agora, o que eu acho é o seguinte, as pessoas perguntam às vezes por que os Estados Unidos, daquele tamanho, permitiram que a Revolução Cubana fosse ao final, ganhasse. Porque era só pegar, levantar a sola do sapato ali e espremer aquele movimento de 26 de julho. Acontece... Ninguém sabia naquela ocasião, ninguém sabia, Novaes, aonde que... eu estou querendo concluir esse raciocínio, porque os americanos estavam achando que aquilo era mais um golpe como o do Fulgêncio Batista, que ele deu lá o golpe em 59, e a América Latina estava cheia de golpes de militares. É mais um golpezinho aí que não vai mudar em nada. E porque Fidel teve a sabedoria de não espalhar ou de não divulgar logo de cara as suas intenções, que era um movimento voltado ao Bloco Socialista, que era uma revolução comunista. Por isso, 26 de julho? Não, o Fidel nunca foi comunista na vida. O que ele fez, o que resultou em Cuba de hoje, foi que a União Soviética ofereceu, quando a reforma agrária foi decretada para consolidar a Revolução Cubana, os Estados Unidos resolveram fazer a invasão da Baía dos Porcos, lembra? Foi, 61, foi. Pois é, houve a invasão da Baía dos Porcos e aí, depois da invasão da Baía dos Porcos, houve a crise dos mísseis, porque a União Soviética ofereceu mísseis para Cuba para se defender dos Estados Unidos. E então os Estados Unidos resolveram, e aí o Kennedy, que era o presidente recém-impossado dos Estados Unidos, resolveu encarar. Só que o cara que estava lá era o Khrushchev. O Khrushchev disse, olha, comigo não. Comigo Olha, não, comigo uma coisa, guerra mesmo. Roberto, E então
fizeram a guerra e os Estados Unidos perderam Cuba na cara do gol. Foi por Uma isso coisa, que os Estados Unidos foram parar no Vietnã. e uma coisa que foi pouco sabida na ocasião é que a crise só se resolveu porque, na realidade, houve uma troca. A União Soviética concordou em retirar as bases que tinha em Cuba porque os Estados Unidos concordaram em retirar uma base que tinha na Turquia. Então não foi que a União Exatamente. Soviética tenha cedido aos Estados Unidos, houve uma troca. E isso foi pouco falado na ocasião. É verdade. Pois é. Nessas circunstâncias houve também um acordo. Você não se mete na América Latina, os Estados Unidos, que se afastaram da América Latina, e a América Latina resolveu fazer as suas revoluções. Houve a Revolução aqui de março de 64, houve o golpe no Chile, né, o golpe do Pinochet, houve o golpe lá na Argentina, o golpe do Macera, do Videla, aquela coisa toda. Então, Rafael Videla. E houve pois a é. Revolução Sandinista na Nicarágua, que eu tive lá. Foi quando eu estive em Cuba. Eu fui ver. Que ano foi isso, Novaes? Isso foi, não sei, isso foi em 83, O 84. ano que você esteve em Cuba. Foi quando eu estive em Cuba, que eu saí lá de Manágua, lá da Revolução, fui ver de perto o resultado da Revolução Sandinista, e dali então nós fomos para Cuba. Eu fui com Agora, a eu tenho Ana. uma pergunta que a Celina talvez possa responder, que ela é bem informada sobre essas coisas do Brasil. Por que até o governo do Lula está com medo de vender petróleo para Cuba? Olha, Não está com medo, Zé, O desculpe. governo Lula está numa situação delicada porque, por exemplo, todos sabemos que essa crise do Master ela cai sobretudo em cima da extrema-direita, dos partidos de extrema-direita e tal. E o governo Lula não está querendo dizer isso porque ele precisa de apoio também, né, para concorrer à presidência em outubro. Então, são posições delicadas, né, que ele fica em cima do muro, digamos assim. Em termos de Cuba, o único apoio concreto que o Brasil está dando é ajuda alimentar, essas coisas, né? E também, aparentemente, não tem mais o que fazer nesse momento, Uhum. porque já houve na época da Dilma, do Lula, o Mais Médicos, porque os cubanos eles exportavam o estado de bem-estar social que eles conseguiram, que é a coisa de melhor resultado, né, na Revolução Cubana, que é a saúde e a educação coletivas, né? Então, eles pagavam pelo programa mais do que era o salário dos médicos. Então, era uma commodity que eles tinham, né? E agora, nessa situação, o Brasil, a única coisa que está podendo fazer é mandar apoio de alimentos. Agora, tem uma coisa interessante em relação a Cuba que as pessoas não falam. É por que os Estados Unidos têm até hoje uma base militar em Cuba, Guantánamo. Guantánamo É, é em território cubano. é, Cuba, Exatamente. é no Cuba extremo leste da Cuba. houve na ocasião da independência da Espanha, Guerra da Independência da Espanha, que os Estados Unidos entraram contra a Espanha, então ficaram com o direito dessa base militar de Guantánamo, pagando uma certa quantia. Bom, muito bem, isso pagou durante anos e anos e anos e anos. Quando veio a Revolução do Fidel Castro, eles tentaram então acabar com essa cessão dessa base de Guantánamo e o governo americano se recusa. Então acontece que Cuba se recusa a receber o aluguel. O governo americano se recusa a sair de Guantánamo. E quando os Estados Unidos querem mandar alguém para o pior lugar que eles podem imaginar, alguém que eles imaginam, que eles acreditam ser um terrorista, para onde é que eles mandam? Para Guantánamo, em Cuba. Uma situação realmente esdrúxula. Aliás, também estão Surrealista. querendo mandar para o Brasil, né? Fazer do Brasil um segundo Era, El era, Salvador. era, era a intenção até a semana passada, mas aquele enviado que ia chegar com essa conversa recebeu ordem de não Foi mais chegar brecado. para o Brasil. Foi proibido Aquela. de chegar. Mas O, eu tava Zé, muito tensa com a situação que a gente está vivendo. É tão esquisito, porque durante o governo Bolsonaro, a gente tinha uma oposição forte dos grandes jornais, Organizações Globo, Estadão, Folha de São Paulo,
que agora se debandaram para o lado do Flávio Bolsonaro, né? Então, o Flávio Bolsonaro e a sua turma estavam insuflando os caminhoneiros para ver se eles faziam uma greve, porque a extrema-direita ela está festejando a demonização que está sendo feita sobre o Alexandre de Moraes. Caiu no colo, assim. Eu não vou entrar no mérito do que aconteceu, mas caiu no colo dela uma coisa que ela não jamais imaginou que ia acontecer. Aí agora, se os caminhoneiros entram numa greve prolongada e acontece desabastecimento, como aconteceu em maio de 2018, que foi um horror, né? Ia ser trágico. E aí o Guilherme Boulos levou o líder dos caminhoneiros, o presidente do sindicato, Luciano Santos, o nome dele, e que levou qual era a maior necessidade dos caminhoneiros, e o Lula fez uma medida provisória exigindo que os empresários paguem o piso dos caminhoneiros, porque os empresários também estavam aproveitando toda a situação para se dar bem de alguma maneira, enfim. Então, os caminhoneiros ficaram satisfeitos com a reação do governo e a gente, pelo menos, não vai ter uma greve de caminhoneiro, que era só o que faltava agora para a gente aqui nesse momento. Ia ser duro para o governo e para os brasileiros, sobretudo. Olha, antes de continuar nesses assuntos brasileiros, eu queria falar de um outro assunto americano, que foi uma notícia aqui de grande repercussão nos Estados Unidos, porque um cidadão chamado John Kent, vocês devem ter ouvido falar nele, que era o chefe do antiterrorismo, né, nos Estados Unidos, renunciou ao posto e mandou uma carta ao Donald Trump dizendo que ele está sendo um joguete nas mãos do Benjamin Netanyahu. Né? E diz que essa guerra só acontece por causa da pressão do Estado de Israel. Imediatamente, a AIPAC, que é um lobby israelense, judeu, nos Estados Unidos, protestou, dizendo que absolutamente nada disso é verdade, e a Liga, como é que é o nome ela tem? A Liga contra a Difamação, outro lobby israelense, está também desmentindo isso, mas o fato é que o cidadão levantou aí uma questão que está causando grande repercussão aqui nos Estados Unidos, porque é dessa situação no Irã. Né? O mundo hoje está debaixo de uma crise mundial por causa dessa guerra contra o Irã. Tarifaço virou café pequeno, né? Preciso de uma parte. Diga. Hoje, dia 20 de março, em 2003, entendeu? Foi o dia da invasão, um dia depois da invasão do Iraque pelo governo Bush, naquela história das armas de destruição em massa, a mentira de destruição em massa. Que não existia. Aquela guerra de 2003 continua até hoje, Zé. A embaixada dos Estados Unidos está sendo bombardeada por causa da mentira de destruição em massa daquela época e por causa da mentira de burrice em massa do Donald Trump, que também disse que ia destruir o arsenal nuclear do Irã. Nunca existiu arma de destruição em massa, nunca existiu arsenal nuclear no Irã, e então é a mesma mentira usada 23 anos depois para que Israel resolva o seu domínio sobre os Estados. E quem está pagando por isso tudo em primeira mão, é o povo do Oriente Médio, o povo dos Emirados Árabes. O povo do Oriente Médio e o planeta inteiro, porque o preço do petróleo explodiu, do gás. Eu acho que é uma crise instantânea para o mundo inteiro. Fala, Novaes. O que você quer que eu fale? Eu acho que só uma revolução passa esse país a limpo. Só uma revolução passa esse país a limpo. Eu já escrevi isso e disse para não confundir com golpe. Para não confundir com golpe. Não estou falando dos Estados Unidos, não. Estou falando do Brasil. Do Brasil, que a violência e a corrupção, dominam esse noticiário o tempo todo, O país não tem como sair dessa ratoeira que armaram, que a classe dominante armou aí, Só uma revolução resolve esse país. Aqui no Brasil? Sim, no Brasil. Aqui no Brasil. Não vai dar, amigo. Não vai dar. Eu sei que não vai dar. Eu sei que não vai dar. Eu não tenho dúvida que não vai dar. Mas essa é uma opinião minha pessoal.
Eu acho que só Sim, assim vai se resolver. Porque, porra, está tudo dominado aí pela corrupção. E a corrupção gera violência. Porque os milicianos que estão na base da pirâmide, porra, eles percebem que no alto da pirâmide a corrupção é desenfreada de todos os políticos, e aí compensam de alguma maneira toda essa corrupção com a violência, porra. Tem uma relação aí que eu não sei exatamente como unir esses dois pontos da questão, mas a violência está relacionada à corrupção das altas esferas, das altas esferas. Só isso. altas esferas. E, uau, 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 Eu vou uau. aproveitar, vou aproveitar para Você quer que eu fale perguntar. de Cuba, não? Não, não, antes de voltar ao caso aí da guerra contra o Irã, eu quero aproveitar para perguntar, já que não vai estar falando na corrupção e tal, como é que anda o caso Vorcaro? No Pois caso é. Vorcaro acontece o seguinte: os caras, como não querem abrir uma CPI em cima do caso Vorcaro, encostam o caso Vorcaro, assim, para pegar de lado, encostam na CPI do INSS. E aí, através do Porque são coisas que INSS, estão interligadas, né? O dinheiro de lá alimentou o eu lado de sei, cá. mas o que tinha que resolver era uma CPI do caso Master, e não uma Mas isso CPI ninguém do quer. Isso INSS. ninguém quer, É né? Bom, claro, vamos ver o mas que que vai vir aí da delação premiada é isso do que eu estou dizendo. Mocaro, que está caminhando, e eu vi também que o Zettel, que é o cunhado dele, que é o caixa-forte O dele, pastor, né? também que está preso, vai propor uma delação premiada. Então, Vamos ver o eu que acho que vai a gente sair. está vivendo só o aperitivo. Daqui a pouco vai vir uma bomba aí mais explosiva ainda. E eu tenho medo que esse povo da extrema-direita esteja armando para envolver o governo e a esquerda num é claro que escândalo estão armando. majoritariamente da de extrema-direita, né? Olha, pessoal, Mas o que eu estou hoje, querendo dizer é hoje, exatamente isso. Eles não estão querendo criar uma CPI, porque uma CPI vai demolir a República. E ô, se ô, o ô, ô, Porcaro for honesto nas suas declarações, na sua delação premiada, ele vai Carol, derrubar a República. É isso. gente, olha, Bom, a gente hoje, querer que o Vorcaro seja honesto, eu acho que é uma pretensão, né? O cara, hoje, como Então diz não vai adiantar o nada. Fórum é Teresina, é o importante, pirata da Faria Lima, né? É o Querida, isso não é próprio. vai adiantar importante, nada, isso é então, essa importante, delação, pô. Ele vai isso é contar um monte importante. de histórias. Ô, Novaes, ô Inácio, Ah, Celina, hoje, faltam 250 dias para as eleições de 4 de outubro de 2026, para presidente, para deputado, para senador, enfim. A revolução que nós precisamos é a educação, educar o povo, mostrar ao Claro. povo. É lógico que não dá para segurar essa onda. Ensinar a votar. Nós temos 250 dias para tentar depurar um pouco Há dessa quanto revolução. tempo a gente repete isso, Humberto? Há quanto E tempo a tem que gente continuar repete isso? repetindo. Eu tinha É, 5 anos de idade e meu pai dizia, eu tinha 5 anos de idade e meu pai dizia, o Brasil é o país do futuro, porra. E a gente está sempre patinando, patinando e repetindo coisas como essa. Há quantos anos a gente fala que a educação é fundamental? A Coreia do Sul fez um projeto revolucionário, educou aquele povo, porra, em 10 anos. A gente está aqui patinando. Não, a educação, é preciso educação. Há quanto tempo a gente ouve isso? É preciso educar o povo, aprender a votar, aprender a raciocinar, é preciso tirar da ignorância. É a ignorância que leva a posições dessas aí, como a gente experimentou aí no governo do Bolsonaro. Mas, porra, a gente No patina governo e não sai do lugar, Bolsonaro, pô. a elite estava do lado dele, como continua, né? A elite está do lado do Flávio Bolsonaro. Claro, É claro. essa aliança com a Faria Lima que Faria alimenta Lima. os cofres dos grandes jornais que estão falidos, que não tem anúncio e tal. Então, é o único lugar que eles têm para tirar dinheiro, então se aliaram ao podre, né? Que eles combateram há 4 anos atrás, ferozmente, e agora passaram para o outro lado. É A gente não estranhíssimo, sai do porque lugar, Celina. A gente esse não sai do blog que eu lugar. faço, eu fui acompanhando passo a passo, né? E aí era um consolo ter o apoio dos jornais. Eu assisto o Em Pauta todo dia. E agora tudo que a gente vê na grande mídia tem que botar um pé atrás,
porque uma coisa são jornalistas competentes que estão ali fazendo seu trabalho, outra coisa é eles sendo obrigados a falar o que o patrão quer. E o Claro, patrão claro. quer eleger o Olha, Flávio Bolsonaro. É muito assustador isso. E foi uma fora do frase. que os bolsonaristas têm um controle extraordinário das redes sociais, que a gente sabe Não tenha disso, dúvida, que não eles tenha dúvida. Olha, gente, continuam acima da esquerda nesse desempenho nas redes sociais, né? eu quero dizer o seguinte. Tem uma frase que eu nunca esqueci, na época que o Figueiredo fazia sua campanha, o general, para presidente da República. Campanha entre aspas. E ele disse uma frase que nunca ninguém tinha dito antes e nem repetiu depois. A liberdade de imprensa é a liberdade do patrão. A liberdade de imprensa é a liberdade do patrão. Claro, se você for escrever sobre a morte do Papa, isso aí o patrão não interfere. Mas nas questões políticas e econômicas de interesse, eu outro dia, inclusive, fiz uma live no jornal, na rede, dizendo exatamente isso. Dizendo isso, que a fotografia, porque tinha uma jornalista que estava reclamando que a Folha de São Paulo botou uma foto do Flávio Bolsonaro com um galã de cinema, todo arrumadinho e tal, bonitão, olhando de uma pesquisa para presidente da República. E do lado botou uma foto do Lula de terno escuro, de cabeça baixa, cabisbaixo, e essa jornalista disse: isso é uma manipulação. E ela não sabe, e grande parte do público também ignora, é que o jornal manipula o tempo todo. Eu me lembro quando eu estava no Jornal do Brasil, o Silveira, o Joel Silveira, uma vez pegou o jornal, na época da ditadura, pegou o jornal Joel ou Zé de um lado Silveira? e pegou, o Silveira. Zé, Joel não, o Zé Zé Silveira. Silveira. Zé Silveira. Zé Silveira. Pegou o Jornal do Brasil de um lado e pegou o Globo do outro, na época da ditadura. E diz assim: olha a front page, olha a primeira página aqui dos dois jornais e vê se há alguma semelhança entre elas. Claro, o Jornal do Brasil fazia um papel mais de liberal. E o Globo assinava embaixo de tudo que a ditadura impunha, ou sugeria, ou queria. Então, a foto, eu duvido que o Globo tenha dado uma foto boa do Brizola ou do Lula nos seus melhores momentos. Eu duvido. Olha, o Jornal do Brasil, Carvalhal que deu. virou um case de escola de jornalismo, da forma como ele abordou a ditadura de uma forma magnífica. O Jornal do Brasil, o Estadão também fez, enfim, Folha também. Eu estava lá em 1985, quando o jornal malufou. O Paulo Maluf era o candidato da ditadura e o Ah, Jornal do Brasil começou a apoiar o Maluf. A gente falava, não é possível, o que que está acontecendo? E o jornal tinha malufado. São essas coisas que acontecem, né? Deixa eu dizer uma coisa, porque eu, como sempre, eu perdi aqui o controle do tempo, o cronômetro não funcionou, não sei se a gente pode sair do ar de repente, então eu queria aproveitar uma coisa que o Novaes disse. O Novaes falou da Coreia do Sul. Então, saiu também, voltando ao caso do Irã, saiu também essa semana no New York Times um artigo de um colunista muito respeitado aqui, chamado Nicholas Kristof. E ele diz uma coisa que é surpreendente de ser lida num jornal americano. Ele diz aqui: o supremo líder do Irã cometeu o erro de enriquecer urânio sem construir uma arma nuclear. Porque toda essa guerra, a desculpa do Donald Trump é que ele quer impedir o Irã de construir uma arma nuclear. E o Cristóvão diz o seguinte: se o Irã tivesse construído uma arma nuclear, não teríamos guerra, porque a Coreia do Norte, contra a vontade dos Estados Unidos, construiu um arsenal militar e ninguém se mete com a Coreia do Norte. Verdade. Fala em intervir na Coreia do Norte, em demitir o Jung Won-sung. Pelo contrário, o Donald Trump foi lá e trocou abraços e beijos com ele. Vocês devem ter. Voltamos ao assunto da guerra, da mentira de destruição em massa. Exatamente. Agora, a versão mentira de da guerra, 23 anos depois. pois é, a mentira do Iraque que se repete agora. Pessoal, eu tenho um presente para vocês. Diga. Eu posso ter 30 segundos? Hoje começa o outono. O outono chegou aqui. Sim, aqui começa a primavera. Você devia aparecer com uma flor aí.
Peraí, chegou o outono aqui às 11h45, 26 graus, eu tenho um presente para vocês. Porque a Diga. gente só fala de tragédia, mas olha quem é que veio participar do programa conosco. Não estou conseguindo ver. Você não vai ver, você vai ouvir. By the window, Ah, as folhas mortas. Eu só estou com o pé atrás, eu que adoro frio, que diz que esse outono vai ser tórrido, por causa do El Niño que vai chegar aí. Quem? Vamos lá. Quem que vai chegar aí? El Niño, Ah, o El Niño, é. El Niño. Aliás, Vai ser um outono que quente. acontecendo nos Estados Unidos as notícias de que a crise global Presente vai pra aumentar, vocês. porque o Donald Trump tem tomado essas medidas todas absurdas, está proibindo a construção de usinas eólicas, essas turbinas, né? Vocês não acham que Proibindo que elas o sejam Trump só tem construídas nos Estados interesse Unidos, em proibindo. países que produzem petróleo? Ele está querendo cada vez mais Só petróleo. está atrás de países que Todo, né? produzem petróleo? E aquela frase daquele jornalista italiano, Michele Serra, se não me engano, que diz: os Estados Unidos americanos têm muita sorte. Quando eles levam a democracia a um lugar, acabam encontrando petróleo. O Irã, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Claro. Pois é, pô. Coreia do Norte não tem um copo de petróleo sequer. Mas tem arma nuclear. Olha, Eu eu acho, eu não tenho muita certeza, porque eu perdi o controle, mas parece que estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu não quero que a gente desapareça do ar de repente, então fico aqui as minhas despedidas, agradecendo a presença do Carlos Eduardo Novaes e dizendo... Volte mais. Volte sempre. Volte sempre. Tá bom, É Pedro. sempre bem-vindo. Gostei muito de estar Matar com as você. saudades. Exatamente. Isso. E de Gostei qualquer muito de estar maneira, com você. Celina, Humberto e eu estaremos de volta aqui na próxima sexta-feira, dia 27 de março. Um abraço para todos. Um abraço. Bom fim de Valeu, semana aí para Pedro. todo Bom mundo. te ver aí, Celina. Bom, Beto. Valeu de ver. Um abração, Novaes. Um Saudades. abraço. É, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Até. Bye, 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 bye.